Glória a Deus, aleluia. Quero saudar mais uma vez os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Aqui quem vos fala, sua irmã em Cristo, irmã Tayla. Vamos meditar na palavra do Senhor, igreja. Abra suas Bíblias no livro do profeta Oséias, capítulo 2, amém? Ontem à noite eu estava ali no meu quarto, pedindo a Deus uma direção na palavra de hoje, e o Senhor me deu ali, quando eu abri a minha Bíblia, Oséias capítulo 2, amém? Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor Jesus: Dizei a vossos irmãos, a mim e a vossas irmãs, Ruama, contendei com vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. E desvie ela as suas prostituições da sua face, e os seus adultérios de entre os seus peitos, para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu, e a faça como um deserto, e a ponha como uma terra seca, e a mate à sede. Amém, amados? Vou ler só até aqui. Grande Deus, aleluia, louvado e exaltado é o nome santo do Senhor. Amados, esta passagem que nós lemos se refere ao casamento simbólico do profeta Oséias. Eu digo simbólico não porque ele realmente não se casou, não, igreja, ele se casou, mas simbólico porque ele se casou obedecendo o mandamento do Senhor, que através do seu casamento o Senhor iria falar profeticamente com o povo de Israel, amém? Muitos, estudiosos creem que Oséias não se casou, que tudo aquilo foi uma visão, mas não é assim dessa maneira, bem amados, porque senão o profeta teria dito, o Senhor me levou a mim em visão, veio a mim a palavra do Senhor e me levou em espírito em algum lugar, como aconteceu com Ezequiel e Vale dos Ossos Secos, né? Ou quando o Senhor levou a João ali em espírito, quando ele estava na ilha de Pátimos, não é, igreja? Então vamos entender a palavra do Senhor. E aqui, amados, o Senhor tinha mandado ao profeta Oséias que se casasse com uma mulher de prostituições. E diz a palavra do Senhor que ele foi e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu filhos. E ela lhe dando filhos, o Senhor foi quem mandou pôr o nome dos filhos, de Oséias e Gomer. E dois destes nomes eram Loami e Loruama. Loami quer dizer não meu povo, e Loruama quer dizer eu não me compadecerei de ti. Amém, amados? Mas aqui, aonde nós lemos, o Senhor disse para ele, Dizei a vossos irmãos, a mim e a vossas irmãs, Ruama. Então, ou seja, ele tirou o prefixo do início do nome, ele tirou o Lo, Então, em vez de dizer Lo-ami, não meu povo, Ami quer dizer meu povo. E em vez de Loruama, que quer dizer não me compadecerei de ti, Loruama quer dizer minha amada ou compadecida. Eu te amo e tenho misericórdia de ti. Mas, amados, o que esta palavra queria dizer nos tempos do profeta Oséias para que Deus o mandasse ter este casamento profético e, de certa forma, muito vergonhoso para ele? Quando Deus mandou que Oséias tomasse uma mulher de prostituições, ele estava querendo dizer: eu, o Senhor Deus, tenho uma esposa prostituta que me trai, que é infiel a mim. E quem é essa prostituta, a igreja do Senhor? Era o povo de Deus, a nação descendente de Abraão, Isaque e Jacó, os descendentes de todo aquele povo que veio do Egito. Então o Senhor simbolicamente estava dizendo, para aquele povo que ele era infiel e ele era uma prostituta que se mancomunava com muitos amantes, e tudo que descendia daquele povo também eram filhos que causavam desgosto ao Senhor. E nós vemos aqui, amados, que quando o Senhor Deus deu o nome dos filhos de Oséias de Loruama e Loami, ele estava dizendo
que eles estavam separados. Porque, amados do Senhor, realmente, diz ao seu irmão, quem era o irmão? Israel tinha um irmão, igreja do Senhor, que era Judá. O reino de Deus, o reino do povo do Senhor estava dividido. E o Senhor não se agradava disso. Mas foi consequência do próprio pecado deles, igreja do Senhor. Mas, igreja do Senhor, nos dias de hoje, nós ainda podemos estudar e ler esta palavra, esta passagem do profeta Oséias, porque a palavra do Senhor nos diz que toda a escritura é proveitosa para ensinar, para arguir. Amém? E nestes dias de hoje, o Senhor está nos chamando a entender o casamento do profeta Oséias com aquela prostituta Gomer. O Senhor está dizendo que ainda para nós somos infiel a Ele, O Senhor está dizendo que como uma prostituta, o povo de Deus tem sido infiel a Ele. E ainda assim, como aqueles dois irmãos, Lo-Ammi e Lo-Ruama, eles estavam sendo um povo dividido, um povo que contendia uns com os outros, igreja do Senhor, amém? Eles estavam divididos e hoje não é diferente. A igreja do Senhor se encontra dividida. É um irmão querendo ser melhor do que o outro. É uma igreja querendo debater com a outra. Igreja do Senhor, nós temos visto nas mídias, pastores abrindo igrejas, e aí ele coloca ali os seus copastores, os seus discípulos, abre as filiais, e aí o povo começa a se levantar, a se rebelar contra o pastor presidente, contra a igreja sede, e aí é uma divisão, e muitas igrejas têm nascido dessas divisões. Oh, igreja do Senhor, o que importa não é o nome da igreja, não é a placa, mas como Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Então não adianta ter divisão, igreja do Senhor. Quantas vezes, amado, nós temos visto, que está tendo poucos cultos evangelísticos, poucos cultos ao ar livre, e a desculpa não, igreja do Senhor, o coronavírus não, a desculpa sabe qual é? Diferenças de denominação. Eu não posso fazer culto ali, porque ali é o povo da igreja do pastor fulano. Eu não posso fazer culto na casa da irmã, porque a irmã é da igreja Assembleia de Deus e eu sou da Deus e Amor. Não, igreja do Senhor. Quem salva não é placa. Se você sentiu de Deus, se a pessoa te convidou, se Deus tocou em teu coração para você ir lá ganhar almas para o reino do Mestre, é para você ir. Vamos parar de divisão, vamos parar de achar que somos melhores uns do que os outros, igreja do Senhor, e vamos fazer a obra do Senhor com amor e com zelo. Amém, igreja do Senhor? Amém, Jesus. Então, amados, nós vemos aqui que existe dois tipos de infidelidade, de coisas que não agradam ao Senhor aqui nesta palavra. Uma é a divisão dentro da igreja. E a outra, eu falo dentro da igreja, amado, como eu disse, não precisa ser da mesma igreja, tá? Pode ser de igrejas diferentes, o outro pecado é a infidelidade para com Deus. Muitos acham, amados, que ser infiel é apenas aquele que abandonou a Cristo, que se desviou deliberadamente dos caminhos do Senhor. Muitos acham que a infidelidade para com Deus, a prostituição, é somente aquele que, à vista de todos, se desviou da igreja. Como costumamos dizer, está desviado dos caminhos do Senhor. Mas não, amados, não precisa ser apenas aquela pessoa que se desviou dos caminhos do Senhor. Mas tem muito crente que está dentro da igreja, ou seja, aos olhos humanos não está desviado, mas aos olhos de Deus está desviado. Porque o que é a prostituição, igreja? A prostituição é uma pessoa se deitar com outra pessoa que não seu marido. Então, a prostituição espiritual, que é essa que nós estamos tratando aqui, igreja do Senhor, é quando a pessoa deixa de servir apenas a um Deus e começa a servir a outros deuses. E quando eu digo isso, igreja do Senhor, pode ser o quê? Quando a pessoa
acredita em Deus, mas tem ali a sua fezinha nos seus santos. Ah, porque eu gosto da santa número, a santa de nome tal, o santo de nome tal. Ah, porque outros não é nome de santos, é anjos. Ah, porque eu oro todo dia com o meu anjo da guarda. Que negócio é esse? Orar para o anjo da guarda? Orar ou rezar para um santo, uma santa que nasceu e morreu e não ressuscitou? Ó, Igreja do Senhor, vamos estar mais atentos, amado e amada do Senhor. Essa palavra é para nos despertar, para despertar a você, amiga e amiga do Senhor, que não sabe, mas está cometendo o pecado da idolatria, a prostituição espiritual. A Bíblia diz que há um só intermediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. Não adianta você querer dizer que eu oro para Maria porque ela é mãe de Jesus e ela intercede por nós junto a Jesus. Não! Maria morreu, ela está dormindo, aguardando o sono dos justos, aguardando o dia que o Senhor Jesus há de vir sobre as nuvens do céu, despertar aqueles que morreram com Cristo. E depois nós que estamos vivos, seremos arrebatados com Ele juntamente nos ares. Igreja do Senhor, como que você pode pedir algo a alguém que está dormindo? Algo a alguém que está morto? Alguém que não pode ouvir, porque após a morte, igreja, é isso que acontece, a pessoa não pode ouvir, não fala, não ama e nem perdoa. Por isso que nós temos que amar o nosso próximo enquanto ele ainda está em vida. Não adianta depois que morreu prestar homenagem, fazer culto, missa de sétimo dia, fazer homenagem póstuma, porque a pessoa já morreu. A pessoa não vai receber, ela está dormindo, aguardando o juízo, ou para a vida eterna, ou para a condenação eterna. Oh, aleluia! E muito menos podemos adorar e orar a anjos, porque os anjos são criação como nós. Eles estão a nosso serviço. Você já viu um patrão fazer uma súplica a um funcionário? Não, pelo contrário, o patrão ele dá uma ordem ao funcionário e os anjos estão ao nosso dispor. A palavra de Deus nos diz lá em Salmos que dará aos anjos ordem ao teu respeito. A respeito de quem? A meu respeito e ao teu respeito, servo e serva do Senhor. Então, Igreja do Senhor, existe este pecado da prostituição espiritual no meio da Igreja do Senhor. E é isso que o Senhor tem ficado triste conosco, nos chamando realmente de mulheres de prostituição. Diz aqui, porque ela não é minha mulher e eu não sou o seu marido. Isso vai ser, igreja, como naquele grande dia, no dia do juízo do Senhor, quando o Senhor for separar os bodes das ovelhas, ou seja, aqueles que terão a vida eterna daqueles que terão a condenação eterna. Muitos vão dizer, Senhor, Senhor, profetizei em teu nome, curei os enfermos. E ele dirá, não vos conheci, apartai-vos de mim, porque não vos conheço. É a mesma coisa que ele está dizendo aqui. Eu não sou seu marido, e nem você é minha mulher, nem você é minha esposa. Oh, grandioso Deus e eterno Pai. Mas, amada Igreja do Senhor, ainda tem mais, né? O áudio está se estendendo um pouco, mas eu vou continuar, vou persistir, porque é a palavra que o Senhor deu. E diz assim, amados, que ainda tem mais coisa. E o que é a Igreja do Senhor? É quando muitos não adoram a outros deuses que têm nome, mas a deuses que eles acham que não tem nome, como o quê? O dinheiro, que é mamon, as riquezas, os melhores lugares, a fama, o poder, a autoridade mais do que a Deus. Lembra daquele jovem rico, o mancebo de qualidade que nós estudamos outro dia? Aquele jovem, ele servia a Deus aparentemente impecavelmente. Aparentemente, ele obedecia todos os mandamentos. Mas quando o Senhor Jesus disse, vende tudo quanto tens e segue-me, dá aos pobres, né, e segue-me e terás um tesouro no céu, ele retirou-se triste. Por quê? Porque ele amava a riqueza, ele amava a posição que ele tinha, ele amava as suas propriedades, mais do que amava a Deus, e eu digo mais do que amava a vida eterna. Porque foi isso que ele foi perguntar para o mestre, mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E quando Jesus lhe disse, deixe de amar as suas propriedades, os seus bens, porque Jesus não queria que ele realmente vendesse.
todos os seus bens. Jesus queria testar aonde estava o coração dele. E foi revelado que o coração dele estava nas riquezas, nas propriedades que ele tinha, na posição que ele tinha, porque nos 3 evangelhos sinóticos, um dos evangelhos diz que ele era um jovem príncipe. Então ele tinha uma posição, ele tinha pessoas que eram sujeitas a ele. Mas se ele abandonasse tudo isso, ele teria que servir em vez de ser servido. E isso ele não queria. Igreja do Senhor. E muito isso tem acontecido na igreja de Deus. Muitos têm colocado empecilho e impedimento para fazer a obra de Deus dentro da casa de Deus. Tem amado posição, tem amado fama, tem amado riqueza, tem amado cargo, tem amado dinheiro, tem amado homens e mulheres. Sim, igreja do Senhor, quantos estão se desviando porque estão amando mulheres que não são as suas esposas, estão saindo da igreja por causa de amante, perdendo a salvação. Sim, porque no momento ali pode ser gostoso, pode ser ali da carne, aquela paixão, aquela alegria, mas no dia do juízo vai ficar, porque está na prostituição carnal, traindo sua esposa, ou seja, desobedecendo a Deus, apostatando da fé, também está na prostituição espiritual. Mas então, irmã Taira, hoje é só condenação? O que nós podemos fazer? Aqui o capítulo 3 de Oséias vai nos dizer. E disse o Senhor, vai outra vez, ama a mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel. Embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. E a comprei para mim por 15 peças de prata, e 1 homer de cevada, e meio homer de cevada. E lhe disse, tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim quero eu ser também para ti. Amém? Glória a Deus. Então, amado, isso daqui é uma promessa. A mulher de Oséias ali, ela se prostituía e ele se casou com ela, mas depois que ele se casou, que eles tiveram filhos, ela voltou a se prostituir. Mas o Senhor falou para Oséias, Oséias, vai lá e compra ela de novo. Deus mandou Oséias ir lá comprá-la, e ele a comprou com 15 moedas de prata e mais 1 homer de cevada e meio homer de cevada. Glória a Deus e aleluia. Disse para ela, olha, agora você vai ser minha esposa, você não vai mais te prostituir. Eu serei o teu marido e tu serás minha mulher. Amém? Glória a Deus. Então é isso que o Senhor quer de nós, igreja do Senhor. Porque ainda que você esteja te prostituindo com muitos amantes, o Senhor Deus deu o seu único filho Jesus, que te comprou, não com peças de prata, não com cevada, mas com o seu sangue puro, o seu sangue carmesim, para que você não seja mais escravo do pecado, nem escrava do pecado. Mas a partir do momento que você aceita o casamento com ele, ou seja, aceita ser a noiva do Cordeiro, aceita ele como seu único e suficiente Salvador e Redentor, que ele te comprou, ele te deu a salvação com o seu sangue, você já está com todos os seus pecados perdoados e escrito o teu nome no livro da vida. Amém? Então você que ainda não aceitou a Cristo, ore comigo assim. Senhor Jesus, neste momento eu ouvi a tua palavra e decidi te aceitar como único e suficiente Salvador da minha vida. Perdoa, Senhor, os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida para que eu tenha direito à vida eterna. Amém e graças a Deus. Um grande abraço da irmã Taira e fiquem todos com a paz do Senhor Jesus.